O desenrolar dos eventos nas zonas de conflito da Ucrânia chamou a atenção internacional, principalmente com a recente escalada em Odessa e Kharkov. Odessa, uma cidade portuária crucial, tem sido submetida a ataques de mísseis implacáveis, o que ressalta sua importância estratégica. Por ser uma porta de entrada fundamental para as importações e exportações da Ucrânia, incluindo a ajuda militar ocidental, Odessa é o principal alvo de interferência. As imagens dramáticas de colunas de fumaça imponentes saindo de Odessa pintam um quadro vívido da destruição e destacam a ferocidade desses ataques. A questão de como a defesa aérea da Ucrânia, especialmente em regiões fortificadas, como Odessa e Kiev, está lidando com esses ataques continua sendo objeto de especulação. Apesar de ser uma das áreas mais protegidas, a recente barragem sugere um lapso nas capacidades de defesa ou um reposicionamento estratégico dos sistemas antiaéreos. Esse realinhamento pode ser uma consequência da necessidade de defesa contra ameaças simultâneas em várias frentes, incluindo o bombardeio persistente em Kharkov. A complexidade da estratégia de defesa da Ucrânia é ainda mais enfatizada pela necessidade de proteger a infraestrutura essencial, que tem sido um alvo recorrente. O foco da Rússia nas instalações de energia e nas linhas de suprimento tem como objetivo paralisar as capacidades operacionais da Ucrânia, acrescentando outra camada de dificuldade para as forças ucranianas, que já estão sobrecarregadas. Os riscos são altos e a resistência das defesas ucranianas continua sendo um fator fundamental no conflito em andamento. Enquanto isso, as manobras ofensivas da própria Ucrânia não passaram despercebidas. A utilização de drones em ataques profundos no território russo é uma tática ousada que ressalta a natureza evolutiva da guerra moderna. Essas operações com drones, embora muitas vezes envoltas em mistério quanto ao seu impacto, significam uma tentativa estratégica de interromper a logística e a infraestrutura russas. A dinâmica de gato e rato desses confrontos destaca os aspectos assimétricos do conflito, em que a inovação tecnológica e a surpresa tática podem compensar as desvantagens militares tradicionais. A frequência e a intensidade desses ataques de drones são dignas de nota, representando uma escalada significativa na estratégia de retaliação da Ucrânia. No entanto, a eficácia real dessas operações é frequentemente obscurecida por relatórios conflitantes, com fontes russas frequentemente alegando altas taxas de interceptação. O desafio de verificar essas alegações ressalta a questão mais ampla da guerra de informações, em que as narrativas são tão contestadas quanto os próprios territórios. Essa batalha contínua de percepções acrescenta outra dimensão ao conflito, afetando tanto o público doméstico quanto o internacional. À medida que nos aprofundamos nas complexidades desse conflito, surge a pergunta: como essas mudanças táticas influenciarão a trajetória mais ampla da guerra? A adaptação e a contra-adaptação de estratégias por ambos os lados sugerem um engajamento prolongado, em que nenhuma das partes está disposta a ceder terreno facilmente. Essa guerra de desgaste, marcada por ganhos e perdas incrementais, poderia muito bem ditar o futuro da região. Para aqueles que acompanham esses acontecimentos, a importância de discernir fatos de ficção na névoa da guerra não pode ser exagerada. Espectadores engajados e informados como você desempenham um papel crucial na formação do discurso sobre essas questões críticas. Se essa análise repercutir em você, convido-o a curtir e a se inscrever para obter explorações mais aprofundadas dos conflitos globais. À medida que o conflito na Ucrânia continua a evoluir, os recentes avanços russos nas regiões de Donetsk e Kharkov ilustram as mudanças na dinâmica local. Em Goriska, após a prolongada batalha por Marinka, as forças russas fizeram incursões significativas, capturando a maior parte da cidade. Esse ganho estratégico, embora não seja tão fortificado quanto Marinka, ainda representa uma mudança substancial no controle, refletindo a abordagem metódica das operações russas destinadas a enfraquecer as posições defensivas ucranianas. O ritmo desses avanços, quer tenham ocorrido rapidamente ou tenham sido confirmados gradualmente, destaca a natureza fluida das informações provenientes das linhas de frente, onde o foco dos relatórios pode, às vezes, obscurecer os acontecimentos
em áreas menos destacadas. A captura de Goriska, assim como a queda anterior de Marinka, pode servir como um trampolim para outras operações russas destinadas a pressionar as linhas de suprimento ucranianas e consolidar o controle territorial. Enquanto isso, a situação em Netalov reflete padrões semelhantes. Após a batalha por Pervomaisk, as forças russas supostamente tomaram grandes porções desse vilarejo, ressaltando novamente a natureza incremental, porém estratégica, de sua ofensiva. A confirmação desses ganhos territoriais, sejam eles imediatos ou tardios, ressalta os desafios inerentes às reportagens em tempos de guerra, em que a névoa da guerra muitas vezes obscurece as linhas de certeza. Em Kharkov, a contínua investida russa ao longo do rio Bechá, tentando garantir posições e forçar a retirada dos ucranianos, alinha-se com objetivos estratégicos mais amplos recentemente articulados por Putin. Seus comentários elucidam uma meta há muito tempo suspeitada: criar uma zona de amortecimento para mitigar as ameaças de artilharia e reduzir o risco de incursões ucranianas no território russo. Essa estratégia de criação de um colchão, ou buffer, se alinha à reformulação tática das linhas de frente, com o objetivo de ampliar as defesas ucranianas e proteger as fronteiras russas. As implicações mais amplas dessas manobras sugerem uma mudança de ataques urbanos diretos para uma abordagem mais sutil de segurança territorial e profundidade estratégica. À medida que esses acontecimentos se desenrolam, fica a pergunta: como a Ucrânia responderá a essas mudanças estratégicas e que implicações elas terão para o futuro do conflito? Essa pergunta convida os espectadores a considerar os riscos geopolíticos mais amplos e a resiliência das nações sob cerco. As lições extraídas desses compromissos não são apenas militares, mas também políticas, pois moldam os contornos da estabilidade regional e das relações internacionais. Para aqueles que investem no resultado desse conflito, seu envolvimento e suas percepções contribuem para uma compreensão mais profunda dessas questões complexas. Ao manter-se informado e envolvido, você ajuda a promover um diálogo que é fundamental para navegar pelas incertezas do nosso mundo. Se esta exploração foi valiosa e provocou reflexão, considere a possibilidade de se inscrever para receber atualizações e análises contínuas sobre esse e outros desafios globais. Com certeza, aqui está a continuação do artigo. A recente escalada do conflito na Ucrânia trouxe novos desafios e percepções sobre as manobras estratégicas das forças russas e ucranianas. Na região de Donetsk, os avanços russos foram notáveis, principalmente na cidade de Goriska. Após a longa e exaustiva batalha por Marinka, as tropas russas garantiram partes significativas de Goriska, marcando uma mudança fundamental no controle territorial. Esse avanço, embora não tão fortemente fortificado como em Marinka, indica um esforço estratégico da Rússia para minar as capacidades defensivas ucranianas. A confirmação desses avanços, quer tenham ocorrido rapidamente ou em um período de dias, destaca as complexidades da obtenção de informações precisas das linhas de frente. Muitas vezes, o foco dos relatórios da mídia e das instruções militares pode ofuscar os acontecimentos em áreas menos divulgadas, o que torna difícil verificar o status desses avanços. No entanto, a captura de Goriska serve como um ponto de lançamento em potencial para outras operações russas destinadas a interromper as linhas de suprimento ucranianas e solidificar os ganhos territoriais. Da mesma forma, a situação em Netalov reflete padrões comparáveis de ofensivas incrementais, porém estratégicas. Após a batalha por Pervomaisk, as forças russas supostamente assumiram o controle de partes substanciais da aldeia, enfatizando a natureza metódica de sua campanha. A divulgação de informações que confirmam essas mudanças territoriais, sejam elas recentes ou tardias, ressalta as dificuldades inerentes às reportagens em tempos de guerra, em que a névoa da guerra geralmente obscurece o quadro completo. Em Kharkov, o avanço russo em andamento ao longo do rio Bechá visa garantir posições estratégicas e obrigar as forças ucranianas a se retirarem. Isso se alinha com os objetivos mais amplos recentemente delineados por Putin, que se concentram na criação de uma zona de amortecimento para minimizar as ameaças de artilharia e limitar as incursões militares ucranianas no território russo.
Essa criação estratégica de um colchão ou zona de amortecimento é indicativa de uma mudança tática de ataques urbanos diretos para um foco mais amplo na segurança territorial e na profundidade estratégica. As implicações dessas manobras sugerem uma abordagem calculada para ampliar as linhas de frente e esticar as defesas ucranianas. À medida que esses acontecimentos continuam a se desenrolar, uma questão urgente permanece: como a Ucrânia se adaptará a essas mudanças estratégicas e que efeitos de longo prazo elas terão na trajetória do conflito? Essa investigação incentiva os espectadores a contemplar as implicações geopolíticas mais amplas e a resistência das nações sob pressão. As percepções obtidas com esses engajamentos vão além das táticas militares e abrangem considerações políticas que moldam a estabilidade regional e as relações internacionais. Para aqueles que acompanham de perto esse conflito, seu envolvimento e suas perspectivas são inestimáveis para promover uma compreensão diferenciada dessas questões complexas. Ao manter-se informado e participar ativamente das discussões, você contribui para um diálogo que é essencial para navegar pelas incertezas do nosso cenário global. Se esta análise proporcionou percepções significativas e provocou reflexões, convido-o a se inscrever para receber atualizações contínuas e exames detalhados desse e de outros desafios globais urgentes. Com certeza. Aqui está a terceira parte do artigo. À medida que a situação na Ucrânia continua a evoluir, o cenário estratégico é marcado por uma série de manobras calculadas das forças russas e ucranianas. Os recentes acontecimentos nas regiões de Donetsk e Kharkov significam uma mudança de foco e de tática, refletindo objetivos estratégicos mais amplos. Em Goriska, após a intensa batalha por Marinka, as forças russas fizeram um progresso substancial, capturando a maior parte da cidade. Essa conquista é significativa, pois demonstra um esforço deliberado para enfraquecer as posições defensivas ucranianas e estabelecer maior controle sobre a região. O ritmo desses avanços, sejam eles alcançados rapidamente ou em um período prolongado, ressalta os desafios de obter informações claras e oportunas das linhas de frente. Muitas vezes, a ênfase da cobertura da mídia pode obscurecer desenvolvimentos significativos em áreas menos divulgadas, aumentando a complexidade da verificação de tais avanços. A captura de Goriska, assim como a queda anterior de Marinka, pode servir como um ponto de apoio estratégico para operações russas subsequentes que visem as rotas de abastecimento ucranianas e a consolidação do controle territorial. Enquanto isso, a situação em Netalov reflete padrões estratégicos semelhantes. Após a batalha por Pervomaisk, as forças russas supostamente assumiram o controle de grandes porções da aldeia, destacando a natureza metódica de sua ofensiva. A confirmação desses ganhos territoriais, sejam eles imediatos ou tardios, ressalta os desafios inerentes às reportagens em tempos de guerra, em que a névoa da guerra muitas vezes obscurece as linhas de certeza. Em Kharkov, a contínua investida russa ao longo do rio Betchá, com o objetivo de garantir posições estratégicas e forçar a retirada dos ucranianos, alinha-se com objetivos estratégicos mais amplos recentemente articulados por Putin. Suas declarações esclareceram um objetivo há muito suspeitado: o estabelecimento de uma zona de amortecimento para mitigar as ameaças de artilharia e reduzir o risco de incursões ucranianas no território russo. Esse foco estratégico na criação de um colchão ou zona de amortecimento reflete uma mudança tática de ataques urbanos diretos para uma abordagem mais sutil, centrada na segurança territorial e na profundidade estratégica. As implicações mais amplas dessas manobras sugerem um esforço calculado para ampliar as linhas de frente e esticar as defesas ucranianas. À medida que esses eventos continuam a se desenrolar, a questão urgente permanece: como a Ucrânia responderá a essas mudanças estratégicas e que implicações elas terão para a trajetória futura do conflito? Essa investigação convida os espectadores a considerar os riscos geopolíticos mais amplos e a resiliência das nações sob cerco. As lições extraídas desses engajamentos não são apenas militares, mas também políticas, pois moldam os contornos da estabilidade regional e das relações internacionais. Para aqueles que investem no resultado desse conflito,
Seu envolvimento e suas percepções contribuem para uma compreensão mais profunda dessas questões complexas. Ao manter-se informado e envolvido, você ajuda a promover um diálogo que é fundamental para navegar pelas incertezas do nosso mundo. Se esta exploração foi valiosa e provocou reflexão, considere a possibilidade de se inscrever para receber atualizações e análises contínuas sobre esse e outros desafios globais.